Olá, pessoas incríveis, eu sou a Dado Martins e como vocês já sabem, o meu canal agora é voltado para a literatura. Sim, agora euzinha, tô chamando outras pessoas que, como eu, são também escritoras e autoras nacionais. E aí eu vou pedir para você que vai nos assistir para abraçar o autor nacional, gente. Esse canal aqui é justamente para você conhecer as novas pessoas, os novos autores. Às vezes nem é novo, já está na estrada há um bom tempo e que precisa muito desse carinho, desse abraço. Então sejam muito bem-vindos todos vocês no canal Recado Dado, agora literário. E hoje a minha convidada, ela é lá de Minas. Ela é uma nossa convidada e ela vai contar também um pouquinho sobre a trajetória dela, sobre as obras que ela tem. E você, com certeza, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do link sobre essa autora, como você faz para segui-la. Mas sem muitas delongas, né? Eu vou já passar para ela e perguntar, agradecer desde já, né? Maria Luísa, muito obrigada por você ter aceitado participar desse canal Recado Dado, agora literário. E eu queria que você se apresentasse para essa galera aqui que vai nos ouvir. Então, boa noite para todo mundo, boa noite para você, Dado, boa noite para todo mundo. Queria começar agradecendo, né, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. É sempre bom a gente se reunir para falar de literatura, né? Bom, meu nome é Maria Luísa Franco, eu sou de Sete Lagoas, Minas. E a minha trajetória na escrita é grande, assim, eu comecei a escrever muito nova, né, desde criança. Minha mãe relatava para mim que antes mesmo de ser alfabetizada, com 4 anos de idade, eu já rimava, né? Então ainda não lia, não escrevia, mas já rimava, já fazia quadrinhas, né? Falava quadrinhos para as pessoas. Então a poesia me acompanhou, assim, me acompanha, né? Ao longo da vida mesmo. Mas eu só fui publicar meu primeiro livro em 2020, né? Em um projeto que teve aqui na minha cidade. E nesse projeto 7 mulheres publicaram um livro, né? Um projeto de uma divulgadora cultural chamada Fabiana Frederic, e eu recebi o convite dela para estar publicando esse livro. Eu publiquei meu primeiro livro através deste projeto, né? Um livro de poemas, e de lá para cá foram 3 livros ao todo, né? Depois disso aconteceram mais 2 livros. Eu também tenho um Instagram literário onde eu publico textos autorais e eventualmente eu falo de literatura. Eu gosto de publicar outros autores nos stories, né? Às vezes um trabalho que eu acho bonito, que eu acho interessante, né? Que tem uma estética interessante, você vê que o autor está trabalhando bem em cima daquele projeto. Eu divulgo também. E é isso. Aqui na minha cidade eu também atuo como professora, atuo como técnica de educação pelo município e tô, assim, vivo nesse entre-meio, né? Entre educação e literatura. E, de certa forma, os dois também conversam, né? Tem muito a ver, estão ali ligados de alguma maneira. E que barato que você falou que começou desde criança. Parece, eu conversando, comigo foi assim, e com os outros que eu já conversei, autores, 90% fala que começou criança. Que nem lembra, às vezes, qual foi a idade, mas sabe que foi muito novinho e que foi publicar anos depois. Ou seja, são sonhos, né, que ficam engavetados às vezes, né, Maria Luísa? E de repente as portas vão se abrindo e a gente acaba colocando nossos livros para fora, né? Isso é muito legal. Sim. E como e quando a Maria Luísa se descobriu escritora? Você falou que foi em criança, mas como você falou, eu gosto de fazer isso, tá no meu sangue? Então, essa questão de gostar de fazer, né? Eu sempre gostei, né? Sempre, desde muito nova, sempre... Quando criança, as minhas brincadeiras eram sempre entre cadernos, entre livros, né? Eu gostava de papéis, eu gostava sempre de estar escrevendo. E muito nova ainda, eu ingressei em um grupo, né, que existe aqui na minha cidade, chamado Clube de Letras de Sete Lagoas. Eu tinha 8 anos quando eu ingressei no clube. Eu sou membro do clube até hoje. A minha mãe me levou, ela conhecia a então diretora do Clube
de Letras, que era a Marisa, era uma professora de língua portuguesa da cidade. E até hoje a Marisa está ali à frente dos trabalhos do clube e tal. Então, a minha mãe me levava para as reuniões e eu fui convivendo com a literatura desde muito nova. Então, no clube eu aprendi muitas coisas, conheci novos autores, outros autores, fiquei sabendo da importância da poesia, da literatura, né? Conheci aqueles clássicos, aqueles cânones literários. E eu sempre gostei muito de escrever. Lá a gente era muito incentivado a escrever. A gente tinha reuniões semanais e nas reuniões a gente apresentava os nossos trabalhos, né? Mas assim, eu acho que essa questão de se descobrir escritora, mesmo com todo esse processo, a escrita sempre teve muito presente na minha vida de uma forma muito terapêutica. Então eu ficava muito à mercê da inspiração. Sempre que surgia a inspiração, eu ia lá e escrevia, né? E a questão, à medida que eu fui amadurecendo, né? Depois que entrei na adolescência, na juventude, mais tarde na idade adulta, eu fui compreendendo um pouco dessa questão do mercado editorial, né? O mercado, na realidade, só reconhece alguém como escritor à medida que ele tem livros publicados, trabalhos publicados, né? Eu não tenho esse crivo, assim, na minha concepção, na minha maneira de ver, sabe? Eu conheço escritores que nunca publicaram e que se publicam em redes sociais e que têm trabalhos, assim, maravilhosos, né? São pessoas que têm, assim, um esmero por aquilo que escreve e que tem muita qualidade, né? Naquilo que escreve. Sim. Mas eu comecei, assim, foi no início mesmo da idade adulta que eu comecei a entender essa questão de ser escritora. E sempre almejei publicar, né? Então, aí, quando foi em 2018, mais ou menos, eu comecei a conhecer outros escritores, a participar de oficinas, a fazer cursos e me empenhar em estudar, né, a escrita criativa. Né? Me dedicar de uma forma mais profissional nessa escrita. E aí eu passei a me reconhecer mais como escritora, sabe? Antes eu me reconhecia mais como poeta, né? Não desmerecendo, porque também é algo muito importante, a poesia é muito importante na minha vida, mas essa questão da escrita de uma forma profissional começou ali a partir de 2017, 2018, que eu comecei a encarar isso de uma forma vamos dizer assim, mais profissional mesmo, né? Mais formal. Então, eu comecei a levar para esse lado do empenho, do estudo, de estar aprendendo técnicas, né? De não ficar à mercê da inspiração, não que eu não acredite nela, acredito sim, porque já me valeu muitas vezes, mas a gente não pode depender, né? Única e exclusivamente da inspiração. Você precisa fomentar, alimentar essa inspiração e ter o domínio de técnicas para que isso venha embasar sua escrita, né? Então, foi mais ou menos nessa época. E você falou algo muito importante, essa técnica, né, que as pessoas acham que é só sentar e escrever. Você estuda, você tem que dominar o assunto que você vai falar. Então, não é só sentar e vou viajar aqui na maionese. Você tem que dominar um pouco do assunto, né, para você fazer algo legal, algo bonito. E Maria Luísa, qual é o seu estilo literário? Você falou que você se considerava poeta, mas qual hoje o estilo literário que você ama muito fazer? Então, hoje eu escrevo prosa também, né? Um dos meus livros é um livro de microprosa. Eu gosto muito da microprosa. A microprosa traz nela um poder de síntese que tem também na poesia, né? Mas eu também tenho um projeto de escrever um romance. Eu nunca escrevi romance e esse romance está caminhando aí e eu acho que estou precisando um pouco mais de tempo para me dedicar a esse projeto, né? Então eu escrevo poesia, mas escrevo prosa também. Eu diria que eu gosto de escrever literatura, né? Se é escrita literária, aquilo me alcança de alguma forma, né? Mas uma escrita literária voltada mais para a questão do poético, do lírico. Eu admiro muito vários estilos, né? Inclusive um estilo urbano que eu acho maravilhoso, né? Esse estilo mais panfletário que a gente tem hoje de poetas que estão escrevendo do seu tempo, né? E falando de questões sociais. Eu acho isso maravilhoso, eu acompanho vários artistas nesse sentido, mas
assim, não é a minha linha, né? A minha linha de escrita é mais uma escrita ligada à ancestralidade, tá? Isso é o que pega ali o meu estilo, tanto na poesia quanto na prosa. E então depois, vocês que estão nos ouvindo, que vai assistir esse bate-papo comigo e com a Maria Luísa, eu vou deixar aqui no link no link da descrição os livros que ela possui, tá? Aí vocês podem correr lá. E seus livros estão aonde? Físico? Estão no Amazon? Como é que eles conseguem achar, Maria Luísa? Então, meu primeiro livro foi o Terra Fantasma, é um livro de poesia, de poemas, né? A tiragem física dele já está esgotada, mas ele está pela Amazon em formato de e-book, né? O segundo livro, que é o Memorial, ele está à venda, ele saiu pela editora Libertinagem, e ele está à venda no site da editora Libertinagem, é www.editoralibertinagem.com.br. E o terceiro livro, que é um livro em formato de bolso, que é o livro de microprosa, né? Ele foi todo trabalhado desde o formato até o conteúdo, para fomentar essa questão da microprosa mesmo. A pessoa pode entrar em contato comigo, diretamente comigo, que ele foi uma autopublicação, né? Então, entrando em contato comigo através do direct no Instagram, ela consegue. Maria Luísa, fala sobre seus projetos, o que você já fez, você já falou um pouquinho, mas você quer mostrar pra gente? Se você tá com seus livros aí, você pode mostrar também, pra galera já conhecer, já ir conhecendo, já olhar e falar, eu quero ler esse livro. Sim. Então, eu tenho meu primeiro livro, né, que foi o Terra Fantasma. Esse livro aqui é um livro de poemas, né? É um livro que trata muito da questão do lugar da poesia dentro do poeta, né? Então, ele é dividido em três partes, né? Que é o entorno, o íntimo e o poético. E essa terra fantasma é uma terra de versos, né? Seria o lugar de onde vem essa poesia dentro da minha trajetória aí como poeta. Foi um livro que foi muito construído a partir de textos que eu já possuía quando eu resolvi publicar, né? E eu comecei a perceber que esses textos, eles tinham uma espinha dorsal, sabe? Eles tinham uma linha ali que convergiam, né? Alguma coisa, interligavam eles ali de acordo com a linguagem, com o próprio conteúdo do que eles traziam. Foi o meu primeiro livro, né? É um livro que eu tenho um carinho grande por ele. Foi ele que abriu as portas. É um xodózinho. Isso. E o Memorial, que foi o segundo livro, o Terra Fantasma foi publicado em 2020, né? Assim, nas portas da pandemia. O nosso lançamento foi dia 7 de março, quando foi dia 15 de março estourou a pandemia. Então, assim, foi muito, muito próximo, né? Muito próximo. E o segundo livro foi o Memorial, que saiu em 2022 pela editora Libertinagem. É esse livro aqui. Né? Eu falo que dos três, ele é o filho que... Filho é filho, né, gente? A gente não tem preferência, né? Mas eu diria que é com ele que eu tenho mais afinidade, né? Às vezes a gente não tem preferência por um dos filhos, mas quem tem mais de uma só tem uma filha. Eu também sou. Tirando os livros, né? Mas famílias maiores, né? Pais que têm muitos filhos, eles sempre relatam que tem um filho ou outro que tem mais afinidade, né? Tem mais... se parece mais, né? O jeito de ser, enfim. E é com o Memorial que eu tenho mais afinidade, porque o Memorial, ele é um livro inteiramente confessional. É um livro inteiro que tem coisas que fizeram realmente parte da minha vida, né? O Memorial é um livro que fala de ancestralidade, né? Ele fala de memória, então foi uma forma de saudar, de homenagear, de reconhecer a minha ancestralidade, né? Então é um livro que ele é um passeio pelos locais da minha memória, de infância, de relatos, de casos que foram contados à mesa pelos meus avós, pelas minhas tias, pelos meus pais, né? Então tem ali objetos, lugares, pessoas que realmente existiram, né? E eu transformei isso tudo em versos, né? E formei o Memorial. Tem muita coisa aqui que eu não vivi de fato, materialmente falando, mas eu vivi na memória, porque tem
alguns casos que a minha avó, por exemplo, relatava da casa onde ela vivia, né, quando ela era jovem, que eu nunca estive lá naquele tempo, estive depois. Mas é uma coisa que pertence à minha memória, né? Sim, então, sim, sim. tá ali, é uma raiz, né, de ancestralidade mesmo. Que maravilha. É um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito. E o último, né, o terceiro livro é o Mínimos Males, né? Que é um livro de microprosa. Sim. Certo? Ele é um livro que traz aqui vários microcontos, né? São contos bem curtinhos e todos eles dentro da mesma temática, né? É o mesmo tema que retrata males, né? Sintomas, pequenas doenças, coisas que podem acometer a qualquer um de nós e que muitas vezes a gente até negligencia, mas o livro traz um outro foco, uma outra visão sobre esses males, né? Então, o Mínimos Males é porque são textos curtos, né? São microtextos, então eu dei esse nome de Mínimos Males, e também para dizer que muitas vezes nós negligenciamos pequenas circunstâncias da nossa vida que podem ficar gigantescas, né? É um livro que nasceu dentro de uma oficina de escrita criativa que eu fiz, e esse foi dado um desafio pra gente, né, para que a gente fizesse vários microcontos dentro de uma mesma temática, e nasceu um primeiro, e a partir dele foram surgindo os outros, né? O Mínimos Males, ele foi lançado aqui na minha cidade, numa Bienal do Livro, a primeira Bienal do Livro que a gente teve aqui em Sete Lagoas. Aí a gente teve lançamento lá, junto com outros autores, foi muito bacana, muito legal. Gente, olha, depois que eu comecei a fazer esse bate-papo aqui no YouTube com os autores, a lista de livros que eu quero ler só estão aumentando. Mas que eu vou ler com certeza. Eu vou anotar e depois eu vou ler também, com certeza. E Maria Luísa, diz pra mim, eu vou deixar, tá, gente? Não fiquem preocupados que eu vou deixar escrito aqui embaixo o link, como vocês fazem, o nome de todos os livros que a Maria Luísa escreveu. Vocês não precisam ficar desesperados, não, que vocês vão saber tudo dela. Diz pra mim, Maria Luísa, o que te inspira no processo da escrita? Então, bom, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora, muito curiosa, né? Eu falo que, às vezes, curiosidade é tido como um defeito, às vezes como uma qualidade, né? A gente fica meio assim, né? Em relação a pessoas, por exemplo, a gente não deve ser curioso demais para não ser indiscreto, né? É verdade. Mas, enfim, eu sou muito curiosa. Então, assim, eu observo muito as coisas, sabe? Às vezes eu tô quietinha ali no meu canto, recolhida, até dou um passinho atrás, mas estou observando tudo. Então, essa vivência, né, eu acho que o nosso repertório criativo, né, aquilo que vai formando um arcabouço de inspirações para a gente formular conteúdos, eles partem dos mais diversos lugares, né? Desde o seu cotidiano, da sua convivência com pessoas dentro de casa, até o seu meio social, no trabalho e até com desconhecidos na rua, né? Às vezes eu estou dentro do ônibus, por exemplo, e eu observo determinadas situações e fico pensando, cara, isso daria uma história, sabe? Gente, então, que bom. assim, olha, tão bom saber que eu não sou a louca sozinha. Então, assim, desse jeito. É muito bom, né, gente? Quando eu era adolescente, a gente tinha agendas, né? Tinha umas agendas. Sim. E o objetivo daquela agenda era fazer um diário que retratasse a nossa vivência. Não era para usar como agenda, mas a gente chamava de agenda. Então, você pegava uma foto, você colocava uma imagem, você colocava um versinho, aí você pedia para os seus colegas de turma escrever na agenda para você, né? Uma folha que você viu, você botava lá para secar. É uma espécie de bullet hoje em dia, né? Aquele journal que as pessoas fazem, né? Sim. Mas eu me lembro que escreveram uma frase na minha agenda uma vez, eu não sei de quem é essa frase, tá, gente? Se alguém souber o autor, por favor, me perdoe. E eu gosto sempre de dar crédito, né, para os outros autores, sim. Mas enfim. Aí escreveram uma frase na minha agenda escrita que dizia assim: tenho orgulho de ser louco, ou sou só mais um louco, num mundo em que os normais fabricam bombas atômicas. Uau. Então eu digo que nós
nós escritores, né, temos a nossa loucura, nós artistas, né, gente? Vamos ampliar esse leque. Verdade. A gente tem a nossa loucura, né? Sim. E é maravilhoso, porque talvez se a gente não tivesse essa loucura, né, resguardada, a gente não poderia produzir da maneira que a gente produz, né? Não poderia fazer chegar até as pessoas um pouco daquele nosso universo mental. É verdade. Né? Então... E essa... Eu falo que a minha inspiração ela parte de diversos lugares. Sim. E essa nossa observação de... Eu falo que nós somos observadores não fofoqueiros, que fofocar fica prestando atenção para depois ficar passando para frente. A nossa observação é aquela que tu fica... Nossa, eu já ando, não sei você, mas eu já ando com um caderninho e uma caneta na minha bolsa, porque do nada... Eu também tenho esse hábito. Ah, pronto, aí viu? Exatamente. Olha... Eu ando com um bloquinho, uma caneta, um lápis dentro da bolsa. Eu tenho esse hábito já há muitos anos, né? Há muitos anos. E isso me salvou várias vezes. Isso não é só um hábito por precaução, não. Isso realmente acontece. Às vezes bate ali e você vê alguma imagem. Eu sou uma pessoa que sou muito visual. Então, às vezes eu vejo uma imagem artística ou de um monumento na rua, né? Ou de uma pessoa na rua. E aquilo vem para mim numa forma de uma inspiração para um texto. E eu já escrevi, tem poemas aqui no Terra Fantasma, tem um poema no Terra Fantasma chamado Itinerário, que eu escrevi esse poema, assim, dentro do ônibus. Uau. E eu escrevi muito rápido, correndo, porque eu estava próximo do ponto em que eu iria desembarcar, né? E não dava muito tempo, eu ia descer dali e ia pro trabalho. Então me veio aquele poema inteiro, assim, e eu fui escrevendo rapidamente nesse bloquinho. Eu tenho esses manuscritos guardados em casa até hoje, eu tenho vários blocos, assim, que trazem manuscritos do Terra Fantasma, né, de outros livros, de outros projetos também. Que bacana. E até porque se você não escrever, a sua mente também... Gente, você não lembra, você tem que escrever pra você, porque senão você vai ficar como depois? A nossa cabeça, né? É complicado. Exatamente, se perde, né? Com certeza. E você já teve o famoso bloqueio de escrita, Maria Luísa? E o que você faz, o que você fez? Porque é o grande vilão também de nós escritores, esse bloqueio, né? Que você fica, ai meu Deus, o que eu vou escrever? Já aconteceu com você? Então, eu acho que isso já aconteceu, eu acho muito raro, né, ter um escritor que nunca passou por isso, né? A gente tem, eu admiro muito, sou muito interessada em questões que falam de processos criativos. Eu gosto de ouvir sobre processos criativos, né? Eu acho que isso revela muito sobre o artista. Inclusive tem um documentário do Manuel de Barros, não sei se você já assistiu, Manuel de Barros, que era um poeta mato-grossense. Ele está disponível, parece, na Netflix, chamado Só 10% é Mentira. E nesse documentário, o Manuel de Barros fala sobre os processos criativos dele, né? Inclusive, ele fabricava os caderninhos que ele escrevia, né? Ele mesmo fabricava, ele mesmo fazia, né? Artesanalmente e tal. Eu acho muito interessante, porque ele narra ali o processo criativo dele e ele fala que às vezes ele escrevia e que vinha aquela inspiração e que ele observava as coisas, que ele era um poeta muito telúrico, observava as coisas pequenas, as coisas da terra, né, os bichinhos, os insetos, os vermes. E tem um poema dele que fala, né, que eu sou voltada para as coisas mais do chão do que do alto, né? A mim me emociona mais o voo de uma abelha do que um aeroplano. Então ele fala dessas coisas, né? É muito bonita a poesia dele. E nesse documentário ele fala que às vezes ele escrevia tanto, escrevia um livro, 2 livros, e depois desse período ele tinha um esgotamento tão grande, um esvaziamento tão grande, que ele achava assim, eu nunca mais vou escrever nada. Nunca mais escreverei nada. Aí passava por um período grande sem escrever nada e voltava a escrever aquela avalanche. Então cada artista tem seu processo. Sim, sim. Eu já conheço uma escritora, uma amiga minha chamada Mel Renault, inclusive foi com ela que eu fiz a oficina de microprosa, que ela é extremamente metódica,
né? Ela nem acredita muito em inspiração, é uma pessoa disciplinada, todos os dias senta para escrever naquele mesmo horário, tem um local onde ela escreve. Então, cada artista tem seu processo. É verdade. Eu acredito que essa questão do bloqueio, a gente passa por isso, até porque a gente está inserido nesse mundo, nós estamos vivendo, né? Estresse. Então, tem dias que você tem tarefas para cumprir, tem dias que você tem problemas, Sim. né? Tem dia que você não acorda tão bem, enfim, a gente está sujeito a todo tipo de intempérie, né? Nós não somos isentos porque somos artistas, nós somos isentos aí, né? A gente tem uma vida. Mas eu acredito que quando a gente começa a estudar mais, a conhecer melhor as técnicas e não fica tão à mercê daquilo que a gente chama de inspiração, é mais fácil passar por esses períodos, né? Porque você já domina ali uma certa maneira, uma certa técnica, né? Domina processos de escrita. Certo. E às vezes esses processos ajudam muito, né? Você começa a escrever, nossa, eu tô escrevendo tô com um projeto, por exemplo, tô escrevendo um livro, tô alimentando um site, e é sobre esse tema, e hoje não me veio nada com relação a esse tema, mas eu posso aqui pegar o meu diário de escrita livre, né, que é uma técnica que a gente usa para desenvolver a escrita, e escrever um texto nele, pelo menos para mim praticar hoje. De repente, no meio daquele texto, vem alguma coisa e você consegue preencher. Eu vou ouvir uma música, porque isso faz parte do meu processo criativo, né? Eu vou fazer uma playlist, eu vou ouvir, e aí você ouve, e aí vem ideias a respeito daquele texto que você está escrevendo. Então, é muito importante a gente conhecer essas técnicas, né? Estudar a escrita, porque isso facilita muito quando a gente passa por esses períodos aí em que a escrita não fica tão fluente, né? Como deveria ser. Eu lembro quando eu termino de escrever um livro, eu sinto assim, como se fosse, eu ia falar luto, mas não é luto. Te dá assim uma sensação de tá faltando alguma coisa. Aí eu fico com aquele livro um tempão ali na minha mente, pra até ele sair e eu conseguir sentar pra desenvolver um outro tema. Acontece bastante isso comigo. E agora, não sei se isso é um bloqueio, mas acontece demais isso comigo. Eu falo que é luto. Não, mas eu acho que isso acontece mesmo, né? Quando a gente está imersa ali na escrita daquele livro e está cercada daquele conteúdo, e aquilo preenche a gente muito, né? Porque quando, de uma forma ou de outra, nem todo livro é confessional, mas tudo que a gente escreve parte da gente de alguma forma, né? Então, aquilo você está colocando ali, né? O seu projeto, os seus anseios, né? As suas ideias a respeito de determinado tema, a construção de um estilo que é você, né? Que gosta, que escolheu. Então, a gente passa, parece realmente um luto, é como se a gente estivesse se despedindo de alguma coisa, né? E aquilo, né? Chegou aonde tinha que chegar, né? Sim. A gente alcançou o objetivo, mas parece que fica mesmo uma lacuna, né? Até que venha algo que preencha aquilo e a gente recomeça. Aí já é outro, né? É um ciclo, é verdade. Maria Luísa, infelizmente nosso bate-papo tá chegando ao final, passou rápido, né? Mas passa rápido, muito rápido. Mas a gente pode fazer outros bate-papos, com certeza que vai ser uma delícia e a gente vai conhecendo mais. Mas vamos fazer, sim. Qual é o seu maior sonho como escritora? Nossa, meu sonho como escritora, eu acho que todo mundo que produz algo, né? Vamos nos ater aqui a literatura, porque a gente está falando de escrita. Todo escritor, o escritor, ele nunca quer que seus textos sejam exclusividade dele, né? A gente escreve textos, né? A gente cria, mas aquilo que a gente cria, né? Eu falo que esse processo de criação é algo maravilhoso, né? É algo divino que a gente carrega dentro da gente, né? Porque você traz à vida alguma coisa que inicialmente estava ali, é como se fosse um átomo que tivesse eclodido, né? Então, a gente quer que aquilo chegue, alcance pessoas, né? Então, eu acho que o meu sonho como escritora é ser lida. É isso aí. Sabe? É isso que eu quero. Eu quero que os meus livros alcancem as pessoas e ter trocas. Eu gosto de ter trocas com os leitores, sabe? Esse Instagram onde eu publico textos autorais são textos esparsos, né?
não são textos que têm uma espinha dorsal, embora às vezes eu publique séries de poemas. Atualmente eu estou trabalhando numa série chamada O Ciclo das Horas, que são poemas só sobre a temática do tempo. Né? Aí toda quinta-feira sai um poema, já tem algumas semanas que eu estou fazendo. Nesse Instagram eu gosto de trocar com outros escritores, com os leitores, né? Então eu comento os comentários das pessoas, né? Enfim, converso até por direct mesmo com as pessoas, eu gosto dessa interação. Essa troca é muito então, boa. Eu acho que muito boa, muito positiva, né? Isso enriquece muito a gente, sabe? A gente aprende todos os dias, né? Com isso. Então é isso, se vocês puderem, quiserem me seguir lá no Instagram, é @escritora Maria Luísa Franco, e leiam lá os poemas, né? Se agradarem vocês continuam, se não agradarem, tudo bem, não tem problema. Mas o que a gente quer é isso, né? Eu acho que o meu sonho é isso, é alcançar as pessoas e fomentar a literatura, a poesia, né? A prosa. Eu acho que a gente passou por um período pandêmico aí muito difícil, que nos né? ensinou muito como a arte é importante. Faz falta na nossa vida. Como ela é importante na nossa vida, como ela é essencial, né? A gente não vive só da realidade nua e crua, né? E porque a realidade nua e crua nos mata, né? Já dizia Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E não basta mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa... projetos como esse seu, por exemplo, de estar convidando artistas, de conversar, de levar um pouco desses artistas para outros lugares, isso é muito importante, gente. Isso para a literatura é maravilhoso. Nessa época digital, essa era digital que a gente vive, né? Isso é muito importante. Né? É muito importante que isso chegue até as pessoas, sabe? Eu queria até parabenizar você aqui pelo projeto, porque eu estou muito satisfeita, muito feliz. Obrigada, querida. E eu estou muito feliz de você ter aceitado. E antes de encerrar, eu queria pedir para todos vocês que vão nos assistir... eu não gosto de ler. A gente estava até conversando, eu e a Maria Luísa, que leitura, gente, ler é um hábito que você precisa começar. Você tem que dar o primeiro passo de leitura. E daqui a pouco você está lendo livros e mais livros. E você vai pensar, cara, como eu não fiz isso antes? Então, esse bate-papo também é para te levar a começar. Né, Maria Luísa? Começa com uma bula, por um jornal, qualquer coisa, mas comece a ler. Exato. Comece principalmente por onde você gosta, o que te atrai mais. Nossa, mas eu gosto de ler quadrinho. Caramba, tem graphic novels hoje em dia, maravilhosas aí, né? Então, assim, comece por onde gosta. E aí o gosto vai sendo estimulado, né? E a gente vai buscando outras temáticas, outros estilos, enfim. É muito bom, né, gente? É isso aí, é muito bom. E abrace os autores nacionais, porque tem muita gente boa. E muita gente boa no contemporâneo. Porque é claro que os clássicos são muito importantes, né? Eles são uma base para nós, né? Os nossos ídolos na literatura estão todos indo embora, né? Esse ano, por exemplo, a gente perdeu a Lígia Fagundes Telles, né? Com mais de 90 anos. Que era uma escritora que eu li na escola, né? Eu li Lígia na escola. Então, assim, mas o contemporâneo, os autores nacionais contemporâneos, gente, tem muita gente boa escrevendo muita coisa. Tem para todo gosto, tem para todo estilo, entendeu? Poesia, prosa. Então, assim, valorizem o nacional contemporâneo, sabe? É muito importante valorizar o autor do nosso tempo, que está agora vivo, atuante, escrevendo, né? Publicando. Porque esse autor, ele está escrevendo a história do nosso tempo, né? É muito importante a gente valorizar os autores. Então, o recado foi dado para vocês. Eu espero que, sinceramente, quando esse vídeo passar aí na sua timeline, você dê uma oportunidade para os autores nacionais, para os novos, os que estão aí já há algum tempo, os que também começaram agora, como eu e Maria Luísa, que o meu tempo também foi praticamente igual ao seu. Foi na pandemia que eu comecei mesmo a falar, eu vou publicar, né, os meus livros. Então, abrace a gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quais são suas recomendações finais pra gente terminar, Maria Luísa, que infelizmente vai acabar, hein? Que pena. Tava muito bom o papo. Gostei demais de conversar com você, de estar falando um pouquinho aí, não só do meu trabalho, como da literatura. Bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade.
dizer que estou sempre aqui à disposição e pedir a todo mundo que venha somar com a gente, né? Venha valorizar esses autores aí, como eu já disse, né? Os autores nacionais contemporâneos, os autores nacionais, né? Enfim, e vamos que vamos seguir essa vida aí, que ela é muito maravilhosa, né? Não negligenciar a arte, tá, gente? A arte é importante demais. Sim. Querido, um grande beijo pra você, Feliz Natal pra você e pra sua família. Obrigada, Feliz Natal pra todo mundo, tá, gente? Feliz Natal Feliz pra Natal. todos. Que seja boas festas Boas aí festas pra pra todo todos. mundo, que seja um momento de Confraternização, união, né? De rever isso aí. aqueles que a gente não teve tempo de ver durante o ano. A gente Verdade. Dá importância a amigos, família, parentes, pessoas que estão perto da gente, que se importam, tá? Isso. Querido, grande beijo. Foi um prazer te conhecer, um prazer conversar contigo. Igualmente. Foi muito bom. Obrigada. Até a próxima. Tchau.